Quer dizer então que a Akuma no Mi é o desejo das pessoas. Gente, então, se alguém desejar algo novo, vai surgir uma fruta nova? Se você quer entender melhor do que eu tô falando, então fique comigo, porque eu sou o John Ednos com meu chapeuzinho aqui de Mugiwara. E fala, seus otakus, beleza? Vamos falar aqui a respeito do capítulo 1100 do anime, tá certo? Então vamos começar aqui com um reviewzinho bem rapidinho pra gente chegar lá na questão das frutas já, viu? Então vamos lá. Temos ali o Kizaru reclamando, né, a respeito de como... falando a respeito dos chapéus de palha, né, achando, pô, o que eles estão fazendo lá em Egghead justo agora? Né? Então o Luffy chegou num momento muito inoportuno. Ele também reclama pelo fato do Lute. O Lute deveria ter reportado os eventos antes de tomar qualquer atitude, né? E logo depois nós vemos ali o Bizarro indo, né, dentro de um bar. A gente não consegue ver se se é uma frota muito grande ou se são apenas alguns barquinhos ali, né? Se é uma frota menor ali, né? Então, assim, a gente não sabe ao certo se eles estão indo preparados para uma guerra, né? Até porque o Kizaru, ele já estava ali no mar, né? Enquanto o Sakazuki estava recebendo ali os informes. Então, assim, o outro já estava no mar, né? Então, talvez eles não estivessem preparados para uma guerra contra o Yonko, né? Então, eles estão indo ali num negócio, talvez... menor, mas isso aí a gente vai ver mais pra frente, sem spoilers a respeito do mangá aqui, tá certo? E aí nós vemos logo depois o Jinbe junto com o Chopper, né, carregando ali a Bonnie e carregando a Atlas, né, porque ela foi ferida pelo Lute e o Luffy fica muito puto com isso, né, e aí eles decidem lutar, mesmo o Kako dizendo que eles não deveriam se enfrentar a um Yonko, né, mas, de certa forma, o Luffy iria atrás deles de qualquer forma, né? Então, assim, quando um não quer, dois não brigam, né? Mas quando um tá querendo muito, os dois vão acabar brigando do mesmo jeito. Então é isso, né? Então, mesmo que o Lute não queira, né, lutar, mas o Luffy iria pra cima deles do mesmo jeito e eles teriam que se defender de alguma forma, né? E aí nós vemos ali o Luffy... apesar de um pouquinho de luta ali, né, o Lute e o Luffy tem uma força, né, muito grande. Eu acho bom ressaltar isso, porque o Lute também, né, ele trabalhou ali o Rokushiki, né, então, pô, ele tem uma força corporal muito grande. Mas o Luffy não ficou para trás em nenhum momento, né, em quesito de força bruta. Né, ele mostrou ali ter muita força contra o Lute, né? Agora, obviamente, o Lute, né, demonstrou uma certa experiência de batalha ali, né? E conseguiu dar umas meia voltas aí, mas o Luffy demonstrou muita força, né? Coisa que ele vem trabalhando, né, ao longo, principalmente ali antes do time skip, né? O Luffy era pura força bruta, né? Ele não tinha hack, então ele compensava a ausência de hack com força bruta, né? E isso a gente viu lá em Amazon Lily, né? Ele, em Amazon Lily, demonstrou essa questão, né? As Amazonas lá estavam utilizando hack e ele utilizando pura força bruta, né? E aí depois nós vemos ali aquele momento épico do Luffy entrando no Gear 5, né? Eu tô querendo entender melhor aquela cena que ele bate no peito assim e fala que tá sentindo, né? Também tem que ver se a tradução tá legal, mas essa cena me deixou com uma pulga atrás da orelha que eu ainda não consegui decifrar, né? Mas por quê, né? Será que ele estava simplesmente dizendo a respeito dos tambores, né? O barulho dos tambores que ele sente, ou tinha algo mais ali, né? Mas enfim. E aí o Luffy já vai pra cima do Lute com tudo, cara. E, caraca, foi sinistro, né? Foi muito bem feito, uma animação muito legal. Agora o Luffy mostrou a bunda pro Lute ali. Meio estranho, né? Esses japoneses são muito inocentes, porque isso aqui no Brasil não dá certo, não. E aí nós temos algo interessante aí, porque nós vemos toda a tripulação presenciando essa manifestação, né, do Gear 5, a transformação do Gear 5.
E eu acho isso legal porque, né, a gente agora todo mundo já conhece, né? Lá em Wano ninguém estava conhecendo ainda. E é engraçado que eles viajam ali de barco, passam dias, né, viajando através dos mares e ninguém conversa sobre nada, né? Inclusive a Nami viu, né, o Luffy lá em Wano nessa forma e mesmo assim, ó, ninguém conversa nada, né? Mas enfim, todos presenciaram ali, né? E teve aqueles diálogos interessantes. E falando sobre isso, né? Aí nós temos ali depois o Vegapunk, né? O Shaka avisou o Stella, e o Stella veio correndo. Detalhe, galera. O último capítulo, o último episódio eu acabei não fazendo um review aqui, né? Mas tem uma teoria na internet que o Dr. Vegapunk, né? No último capítulo a gente vê ele sempre usando o Quasar, né? No final das frases. Ele sempre fala alguma coisa e bota Quasar no final. E aí ele se teletransporta. Já nesse episódio, ele não falou Quasar nenhuma vez, né? Então, para quem não viu isso aí e quem não sabia dessa teoria aí da internet, ele não fala mais Quasar, né? Então, assim, provavelmente o Dr. Vegapunk está escondido, né? Existe essa teoria de que ele está escondido aí em algum lugar, e aquele Dr. Vegapunk que nós vimos entrando ali na sala, provavelmente talvez seja um clone, né? Alguma coisa que ele inventou para poder, né, para poder substituir ele ali naquele momento, né? Isso aí é só uma teoria, beleza? Né? Eu estou aproveitando o gancho aqui para falar. E aí o Dr. Vegapunk, né, o Stella, que entra ali na sala, o Frank com um coraçãozinho nos olhos, e ele fala a respeito, né, de que o Luffy tem a figura de uma divindade. E isso é muito legal, porque, vamos lá, duas observaçõezinhas aqui. O Guto, do canal Cronosfera, uma vez ele falou algo muito interessante a respeito de Nika, né, que o Gear 5 foi uma concepção genial, porque a maioria dos animes, né, é meio que um clichê. O protagonista sente muita raiva e aí ele chega no ápice da sua força, né? O Luffy não, o Luffy foi algo completamente subversivo, né? Ele mudou completamente essa questão. Ele, no ápice da sua força, ele tá rindo, alegre, feliz, né? Isso é muito legal. E um outro detalhe, né, que eu gostaria de acrescentar a isso que o Guto falou, é o fato, né, do Luffy ser um bobão, um paspalhão, né? Ele fica ali rindo, fazendo graça e fazendo os demais rirem, né? E aí, o que ele é? Ele é uma divindade, né? Isso é muito legal porque, cara, dentro da nossa sociedade, a gente vê justamente o oposto, né? Eu, por ser um cara que faço muita brincadeira aqui no canal, né, principalmente nos shorts, ok? Eu faço muitas brincadeiras, eu gosto de humor, eu consumo muito humor, mas você não vê, a sociedade ela não trata o humor, né, como algo assim, como algo de pessoas muito inteligentes, né? Então, você vê, por exemplo, filmes de comédia, que premiação que eles ganham, né? Eles não. Você já viu algum filme de comédia no Oscar, por exemplo? Não tem, né? E assim, até a figura de uma pessoa intelectual. Qual a pessoa que está lá em cima na nossa sociedade, cara? Assim, vista em questão, né? A forma, não estou falando em questão financeira, mas, né? Os intelectuais geralmente tá na estima das pessoas. As pessoas estimam muito o intelectual. O intelectual é a pessoa que está no topo da estima da sociedade, né? E aí, quem é esse cara que está lá no topo? Quem é esse intelectual? Esse intelectual é uma pessoa séria, é uma pessoa que está aqui, ó, tomando um vinhozinho e falando assim, calma, não sei o quê. Então, essa é a pessoa, esse é o intelectual, essa é a pessoa que está lá em cima. Já o cara que é brincalhão, tá fazendo as piadas, por mais que ele seja inteligente, por mais que ele tenha umas sacadas, ele nunca vai ser visto lá em cima, no topo, junto com os intelectuais. Ele sempre vai estar sendo visto mais aqui embaixo, né? E tem muita gente que, inclusive,
consome comédia, mas na hora que vira o alvo da piada, acha ruim. Por quê? Porque ele não quer se rebaixar, né? Ele não quer se ver por baixo. E aí, né, a pessoa acaba achando ruim de piada, né? Porque as pessoas têm essa sensação de que a piada é um meio de se, sei lá, a piada rebaixa as pessoas, né? Então, elas podem até consumir, mas elas não querem nunca ser alvos de piada, né? Então, isso tem muito por aí afora, né? E aí, né, o Luffy sendo o Nika, né, é uma divindade, e é uma divindade que faz as pessoas rir, né? Então, na nossa sociedade, o palhaço tá sempre aqui embaixo, mas em One Piece, né, o palhaço tá aqui, ó, sendo uma divindade, tá acima do intelectual ainda. E eu acho isso muito legal. Mas voltando aqui, só falando a respeito do despertar do Lute, né? Antes de voltar aqui para as falas do Vegapunk, o despertar do Lute também foi muito interessante porque até agora nós não vimos nenhuma Zoan desperta, né? As Zoans despertas que nós vimos foram lá em Impel Down e as pessoas perdiam a consciência, né, humana. E aí, né, por conta disso, a gente não vê outras Zoans despertas, né? E, inclusive o Kaido, né, uma Zoan que a gente não sabe ao certo se ele despertou, né? Então, tá no ar ainda aí, né? Se a gente viu a Zoan desperta do Kaido ou se ele não despertou. Talvez ele não despertou por medo de perder a consciência, né? Talvez isso seja uma questão presente dentro de One Piece, né? As pessoas que têm uma Zoan, eles têm medo de despertar, né? E por conta desse medo, eles acabam não entrando em sincronia com a fruta. E aí por isso que eles não conseguem despertar. Já o Lute, né, por conta desse desejo em evoluir e querer ficar muito mais forte, né, provavelmente ele se entregou e falou, vou despertar, tô nem aí, vou dominar essa parada. E aí ele despertou, né, semelhante ao Luffy, que também é uma Zoan, né, e aí ele despertou, mas também não perdeu, né, a consciência. Né. Agora eu fico imaginando, e se o Luffy tivesse perdido a consciência, o que seria? Mas, voltando aqui para a questão das falas do Dr. Vegapunk, né, ele fala ali a respeito da aparência de Nika e tal, e que acha muito bonito e tal, e aí ele fala a respeito das Akumas no Mi, né, que é o desejo dos homens. O desejo criou essas frutas, né, mas como eu disse aqui no início do vídeo, então se uma pessoa desejar alguma coisa agora, vai nascer uma nova fruta? Bom... Vamos lá, eu tenho uma teoria aqui a respeito das Akumas no Mi, ok? As Akumas no Mi, existe a Akuma que está dentro da Akuma no Mi, e essas Akumas que existiram no passado, tá certo? Elas não existem mais. Coisas aí que vão vir aí, eu não vou falar aqui a respeito do mangá, né? Mas também é teoria, é tudo teoria, gente, nada não foi confirmado aí no mangá, tá certo? Mas assim... Existem essas Akumas, né, e eles são seres feitos de puro hack. E o hack é uma força que é capaz de moldar a matéria. Né? Então por isso que você vê o hack de armamento, né, deixando a matéria extremamente dura, né, um braço, né, muito duro, resistente para poder, né, bloquear um golpe ou deixar o golpe mais poderoso, né? E, enfim, a gente vê também, né, até o hack do rei em alguns pontos, né, destruindo o barco, né, igual o Shanks lá, né, quando entrou no navio do Barba Branca, né, o hack do rei dele foi capaz de, né, quebrar um pouco o barco, né, fazer algumas fissuras, né, no barco do Barba Branca, tá certo? Então, assim, o hack é uma força... Né? Mas isso é uma teoria minha, que é uma força capaz de moldar a matéria, tá certo? E aí essa Akuma, elas, né, associadas aos desejos dos homens, né,
essa força associada ao desejo do homem, né, fez com que essa mistura desses seres de Hack com o desejo humano criasse as frutas, tá certo? E aí, por conta disso, por conta desse evento que aconteceu lá no passado, em que esses seres de Hack, né, se juntaram aos desejos dos homens e aí criaram essas frutas, entendeu? Então, essa é uma teoria minha. Não sei. Vamos ver se o Oda, né, vai pensar igual eu. E aí logo depois nós temos ali o Sentomaru chegando, né? O Dr. Vegapunk cobra uma dívida ali na cara dura, enfim, mas normal. Quem é que não cobra de vez em quando tem alguém te devendo, né? Todo mundo cobra. Então, o Sentomaru vai lá, né? E ele... bom, agora eu vou ter que agir aqui, né? E aí eu tenho, né, uma certa... Assim, pô, o Luffy ainda não tá nesse nível em Yonko, né, galera? Porque, vamos lá, se fosse o Kaido, será que ele teria deixado o Sentomaru levar aquele golpe ali? Não teria, né? Então o Luffy tá de muita risadinha, tá de muita bobeira, mas não tá muito ligado ali no que tá acontecendo, né? Inclusive, fico me perguntando como é que tá a questão do hack de observação do futuro, né? Será que ele tá conseguindo observar o futuro nesse gear? Porque, pelo visto, né, ele tá de muita risadinha e não tem muita concentração, né? Então, acho que seria interessante, né? Talvez seja algo que o Oda vai pegar isso no futuro, né? Por enquanto ele não está usando, mas aí na hora que ele começar a usar isso aí, ele vai ficar muito mais poderoso. Infelizmente o Lute foi para cima ali do Sentomaru. E voltando aqui só mais um detalhe para a gente acabar esse review, né? Mas temos ali, né, o chip de autoridade. Então nós temos ali o Gorosei lá em cima, né? Nós temos ali os Vegapunks, né? Nós temos ali o Sentomaru e lá embaixo a CP9, né? Então, assim, isso é muito importante, galera, vocês lembrar dessa hierarquia, beleza? Porque isso vai vir mais para frente aí, né? Então, memorize bem essa hierarquia aí para vocês entenderem o que vai acontecer mais adiante, tá certo? Então esse foi o review. Deixa o like aí, deixa um comentário, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e falou!